Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o papo é sério. Brincadeira, nunca é sério, né? Mentira, sério sim. 5 coisas que eu aprendi ensinando inglês. Bora lá. Bom, eu recebi essa sugestão, na verdade eu recebo sugestão de vocês e às vezes eu dou uma mudada, mas vocês são uma, digamos, inspiração pra eu trazer vídeos novos, que foi uma recomendação que eu recebi lá no Instagram, inclusive me segue lá, @CínthiaSabino, que você consegue me dar bastante dica de vídeo, que foi: Cíntia, fala sobre coisas que você aprendeu nessa sua trajetória aprendendo inglês. E assim, eu já fiz um vídeo sobre isso, eu acho, mas tem muito tempo, mas aí eu pensei, por que não falar sobre coisas que eu aprendi ensinando inglês? Eu achei interessante eu ver por esse outro lado e eu tenho 5 coisas muito legais aqui. Então antes de a gente começar, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, é muito importante porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, é importante e ele mostra também para outras pessoas verem. E também já baixa o meu e-book gratuito 10 segredos para falar inglês, é o primeiro link aqui na descrição e inclusive tem muito desse papo que a gente vai falar no vídeo aqui de hoje, tem muita coisa nesse e-book, então baixa lá, aqui, de graça. Bom, para quem não me conhece, eu sou professora de inglês e eu já ensino inglês há uns 3, 4 anos, até porque eu só tenho 24 anos, então não tem como eu ter ensinado inglês há 20 anos, porque seria minha vida toda. Mas nesse, digamos, pouco tempo, que pra mim parece muito, assim, eu já tive muito aluno, muita gente diferente, já ensinei pra muita gente do mundo inteiro, então eu já consegui ter bastante experiência pra poder trazer esses 5 pontos que eu percebi em praticamente todos os meus alunos. A primeira coisa é que guarda isso, pouquíssima gente tá de fato empenhado em aprender inglês. Muita gente quer aprender inglês. Quem é que não quer? I want to. Todo mundo quer aprender inglês. Algumas pessoas, aí você já tira bastante gente, algumas pessoas estão dispostas a pagar o preço, né? Elas falam, não, tudo bem, Cíntia, eu vou pagar o preço, tá, beleza. I can pay. Agora, isso daqui, ó, isso daqui, de fato, paga o preço. Então, viu a diferença entre quem quer? 99%, como diz o meu pai, a torcida do Flamengo. Todo mundo quer falar inglês. Agora, quem fala, bom, vamos pagar o preço. E aí tu já bota pra menos de 50%, bem menos. E isso não deixa negar nas consequências disso, né? Que apenas, sei lá, 1%, 2% da população brasileira é fluente em inglês. Então, pouquíssima gente está de fato pagando o preço. As pessoas sabem do que precisa fazer. E ainda mais hoje com a internet, muitas pessoas hoje aqui ensinando inglês, falando sobre inglês, as pessoas têm consciência do que é preciso fazer, mas pouquíssima gente está de fato pagando um preço. E por isso que pouquíssima gente fala inglês. A gente não tem mimimi, não tem historinha, é isso aí. Quer aprender inglês? Tem que estar disposto, mas não só isso, você tem que pagar o preço, tem que fazer. E pouquíssima gente está fazendo isso. Então, essa é a realidade. I never paid. Segunda coisa que eu percebi é que quase todo mundo é iniciante. Então, até mesmo aquelas pessoas que não se consideram iniciantes, elas são iniciantes. Então, a maioria dos meus alunos são iniciantes, né? Os alunos que eu também já tive eram iniciantes. E até mesmo eles falavam, não, Cíntia, eu sou intermediário. Todo mundo é intermediário. Não, Cíntia, eu sou intermediário. E aí, sempre, né, no caso, pra fazer aula comigo, sempre tinha o teste de nivelamento, né? E aí, quando chegava no teste de nivelamento, eu via que não era bem assim. É iniciante. Poderia até ser intermediário na questão do listening, do reading, mas na hora de falar, pouquíssima gente é de fato intermediário ou avançado. Avançado, então, nossa, acho que se eu vi 2, assim, dos meus alunos foi muito. Então, a maioria é iniciante. E o problema disso é que muita gente não consegue reconhecer isso, ou às vezes tem vergonha de reconhecer isso. Então, por exemplo, tá com várias falhas no aprendizado, mas porque o curso dele, a professora dele determinou ele como intermediário, ele se recusa a aprender assuntos do iniciante, né, do básico. Então fica muita coisa pelo caminho e aí quando a pessoa chega pra falar inglês não tem o quê? A base, que é o mais importante de tudo. Por isso que tem muita gente aí se estribuchando com o inglês. Estribuchando? É uma palavra? Porque acha que é uma coisa, acha que é avançada, acha que é intermediário, mas se a gente for dar uma cavada, é iniciante. The Farnham National Academy is here for the Bible Farmer of an Accra.
entregar agora o prêmio de melhor ator. E isso não é um problema, tá? Não é um problema ser iniciante. Eu já fui iniciante uma vez. Só que você tem que fazer o que um iniciante precisa fazer. Você não pode correr desse compromisso, digamos assim. Número 3, uma coisa que eu vi muito com os meus alunos é que a grande maioria, subestima a prática da língua. E pode parecer uma coisa tão, sei lá, tão óbvia, né? Tipo, a gente fala tanto, a prática, sem prática não dá. Tem que praticar, aprender uma palavra, pratica, tem que praticar. E parece que isso não entra na cabeça, sabe? Eu até recebi uma mensagem esses dias pelo Instagram de uma seguidora falando: Cíntia, essa questão da prática que você fala é verdade? Aí ela contou uma história, né, de uma coisa que aconteceu com ela, de que ela só aprendeu tal coisa porque ela já tinha falado aquela palavra muitas vezes, praticado, e quando chegou na hora H ela conseguiu, né, usar. E ela falou que isso só aconteceu graças à prática. E aí eu fiquei refletindo sobre aquela mensagem, eu fiquei, caramba, mas eu não já deixei tão óbvio que a prática é muito importante e ainda não tá tão óbvio. Acho que a gente ainda precisa falar mais sobre isso, porque é assim mesmo, a gente é teimoso, né? A gente teima, a gente não quer praticar, porque o quê? Dá trabalho. Não existe um mau trabalho. O mal é ter que trabalhar. Ah, Cíntia, mas eu não vivo num país de língua inglesa. Já fiz vídeo sobre isso, então sem desculpas, hein? Essa quarta coisa é uma coisa que eu já imaginava, até porque o ser humano é assim, a gente deixa tudo pra última hora, porque, né? A questão da emoção. É bom, né? Sentir uma emoção. Time to say goodbye. Hello, I'm late. Mas é surreal a quantidade de pessoas que deixam inglês pros 45 do segundo tempo. Gente, se vocês tivessem noção da quantidade de e-mails que eu recebo de pessoas querendo aprender inglês pra semana que vem, e eu não tô brincando, eu tô falando muito sério, eu não vou mostrar aqui porque, né, e-mail é uma coisa que as pessoas mandam ali pessoal, então eu não vou ficar expondo, óbvio. Mas é muito, toda semana eu recebo pelo menos um. Muito e-mail falando: Cíntia, então, tu não vai acreditar. Eu falo: já me conta, eu não vou acreditar mesmo, já não tô acreditando. Você não vai acreditar, ainda chega com essa maior cara de pau do mundo, não vai acreditar. Então, semana que vem eu tenho uma viagem com meu marido e a gente vai, sei lá, pros Estados Unidos, pra Inglaterra. Acontece que eu não falo inglês, nenhum dos dois fala. Então tem como a gente ter umas aulinhas, só mesmo pra eu poder conseguir me comunicar? Pra semana que vem. Eu fico, gente, vocês estão achando que inglês é uma receita de bolo que você vai fazer ali rapidinho, vai colocar no forno, tá pronto? Trim! Ou então que inglês é tipo salão de beleza, que você tem uma festa, daqui a pouco, assim, 8 horas da noite, você fala: não, rapidinho, vou no salão dar um trato que eu vou ficar pronta. Inglês não é assim. Não, nem pra semana que vem, não vai aprender, não tem como. Carrega então um livrinho de palavras, frases português e inglês sobrevivência, e fica lá olhando o português e tenta pronunciar. É isso, é o que vai ter, porque você deixou pros 45 do segundo tempo. Não tem como fazer mágica, e eu não gosto de enganar as pessoas, então eu não falo: não dá, não tem como eu fazer milagre nessa semana, é impossível, desculpa. Então assim, às vezes quando falta, sei lá, Cíntia, falta 2 meses pra minha viagem, eu não sei de nada, eu queria uma ajuda, assim, sei lá, como falar palavras pra eu sobreviver. Ela não tá querendo aprender, ela tá querendo só, digamos, decorar umas frases pra sobreviver. Tudo bem, a gente pode até pensar numa ajuda. Agora, pra semana que vem, entrevista. E entrevista eu recebo muito também. Cíntia, tem uma entrevista daqui a 2 semanas, daqui a 3 semanas. E assim, botei lá que falo inglês, mas não falo. Me ajuda. Não dá, gente. Desculpa, não tem como você aprender uma língua. A língua, ela é complexa de certa maneira. Não é impossível, tá? Mas a língua é complexa. Não é simples assim que você vai chegar e vai aprender. Exige prática, exige que um conteúdo seja repetido algumas vezes até você entender como aquilo funciona. Ainda mais pra quem é iniciante. Uma coisa é, olha, eu já falo inglês, mas eu quero uma surra de vocabulário aqui sobre tal assunto. É diferente, você tem a base, é completamente diferente. Agora, você não fala inglês e você precisa de uma maquiagem, não tem como, desculpa, tá? E muita gente faz isso, muito. Então, gente, o inglês é pra você começar a fazer ele quando você não está precisando do inglês. Sim, é igual plano de saúde, lembra? Você não começa a pagar o plano de saúde quando você tá doente. Quando você tá doente, você vai numa emergência qualquer, ou você paga, ou você vai na de graça, enfim. Mas quando você quer cuidar da sua saúde, você faz o plano de saúde quando você não precisa. E você vai no médico quando você não tá doente. Olha que mágico. Sim, você vai no médico quando você não tá doente. É assim que você previne a doença. Então, o inglês é a mesma coisa. Você não vai deixar pra aprender inglês quando tá lá no fogo cruzado, sabe? Quando tá doente, digamos assim. Precisa passar na entrevista, precisa fazer a viagem semana que vem. Não. Você tem que estudar inglês quando tá tudo bem. Não tem nenhuma entrevista, não tem nada, tá tudo certo. Aí sim, você começa a estudar inglês. Ou seja,
seja o quão antes possível, porque uma hora esse momento vai chegar, assim como todo mundo chega numa hora que vai precisar do plano de saúde, vai precisar de uma emergência, vai precisar usar. É a mesma coisa no inglês, então não deixa pra o negócio começar a pegar fogo pra você pular no fogo não, entendeu? Você tem que estar um pouco preparado antes pra pular no fogo, né? This is fine. Por último, número 5, eu percebo que isso tá mudando muito e eu fico muito feliz com isso, mas eu percebo que educação as pessoas querem de graça. Então tudo bem você ir num restaurante e pagar pela comida, tudo bem você ir na farmácia e pagar pelo shampoo, mas agora, me ensinar inglês, você vai cobrar pra me ensinar inglês? Você ainda vai cobrar esse preço? Que afronta! Então as pessoas elas querem educação de graça só porque não tem, digamos, um produto que você pega. Não é bem assim. Pra eu colocar toda essa informação aqui na minha cabeça, levou tempo e dinheiro. Então eu passo ela pra você se eu quiser. E aí tem alguns requisitos, certo? Então as pessoas elas querem educação de graça, de graça. E hoje a gente já tem muita educação de graça. No YouTube, em várias plataformas, no Instagram, tem muita gente fazendo conteúdo, mas não é tudo de graça. Até porque o leite não é de graça no mercado, o pão não é de graça na padaria. Então é só uma questão mesmo de vocês valorizarem, sabe? Vocês verem o valor disso. O que é aprender inglês pra você? Aprender inglês pra você, você conseguir uma entrevista de emprego que vai te dar uma qualidade de vida melhor, que vai te dar um salário melhor. Aprender inglês é você ter aquela experiência no exterior que não seria possível, talvez, sem o inglês, sabe? Então, vocês têm que pensar um pouco mais nessa questão da educação, sabe? Da informação. E não ver informação só como uma coisa que tem que ser de graça. Não, não, não. Até porque uma vez eu ouvi o seguinte, uma frase que uma pessoa que eu sigo na internet falou, que é: se você for atrás só da informação que é gratuita, você não tá em vantagem, porque todo mundo tem acesso àquela informação. Então, se você conseguiu ela de forma gratuita, todo mundo conseguiu. Então, todo mundo tá com a mesma informação que você. O que você vai fazer pra se destacar? O que você vai fazer pra ter mais? É aí que vem a informação paga, porque ela é mais restrita, entende? Fica aqui esses pensamentos do vídeo de hoje, essas reflexões, e veja se você não é um desses casos, o que você precisa fazer pra mudar esse pensamento, sabe? Pra mudar a forma de pensar em relação ao inglês. Beleza? E talvez eu possa fazer um outro vídeo falando sobre as coisas que eu aprendi aprendendo inglês, ou coisas que eu já errei muito e que hoje eu já não erro mais na hora de aprender uma língua. Tá bom? Deixa aqui nos comentários qual dessas coisas aqui você mais se identificou e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Beijo, tchau!